Que bom estar de volta aqui mais uma vez com você e podermos compartilhar as maravilhas da palavra de Deus, né? Quando a Escritura declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é porque na realidade esta palavra nos traz vida, nos traz vigor, nos traz esperança, nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz paz, nos mostra o caminho e nos conduz na vitória do nosso dia a dia. De maneiras que nós não podemos, de forma nenhuma, prescindir da Escritura Sagrada, né? Eu não sei se você já leu a sua Bíblia hoje, pelo menos alguns versículos ou um capítulo, quem sabe até um livro. Isso vai fazer muito bem para você. Assim como para o seu alimento físico, você precisa de 3 refeições, pelo menos diariamente, né? Você vai ver que o salmista, ele declara assim, que como eu amo a tua lei, é o meu prazer de dia e de noite. Isso aqui realmente é confortante e ao mesmo tempo triste saber que tem dias que parece que a gente nem lê a Bíblia. A Bíblia se torna um livro lá, escondido na estante. Aí nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela depende da nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Ele. É quando você dobra o seu joelho e fala com Deus, e na Escritura você vê Deus falar com você. Quando você não tem aquela paciência de orar e parar para ouvir Deus falar com você, Ele fala no silêncio, Ele fala na sua mente, Ele fala no seu coração. Então, irmãos queridos, vamos continuar servindo a Deus e buscando cada vez mais a sua palavra. Graças ao nome do Senhor nosso Deus para sempre. Bom, você sabe que cada país do mundo tem a sua cultura, né? Tem a sua forma de ser, tem a sua patente registrada. Tem culturas que para nós é uma coisa muito difícil de entender. Assim como para eles é difícil entender a nossa. Mas nessa divergência cultural é que nós vamos compreendendo cada vez mais essa diversidade que existe na vida, que existe no planeta Terra, né? Por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum uma criança ir para a escola e a única coisa que ela tem que fazer é estudar, digamos assim, porque ela não tem preocupações de comprar, calçar, vestir, essas coisas mais, porque os pais é quem cuidam disso. E quando essa criança não decepciona, que ela chega em casa com uma nota vermelha, pessoas que às vezes não têm certos princípios, começam a gritar com aquela criança, seu burro, você não presta nem para estudar, você devia ser um puxador de carroça. Então agimos com uma brutalidade tremenda, que essas crianças vão sair da nossa presença, ela que já vem fragilizada na escola, já chegou aqui com uma nota vermelha, né? Já sofreu praticamente por ter alcançado uma nota insuficiente. E quem podia lhe confortar, lhe consolar, é o primeiro a lhe receber com tanta brutalidade assim, né? Mas quando você chega na terra, por exemplo, na cultura judaica, quando uma criança chega em casa, não alcançou a nota suficiente, teve uma nota vermelha na prova, ela já chega em casa chorando, já chega sentindo o seu fracasso. E é muito comum a mãe daquela criança pegar aquela criança, puxar para perto dela e dizer, meu filho, eles te reprovaram porque não sabem o que você vai ser no futuro. Irmão querido, essa criança dá problema agora, dá dificuldade agora. Mas nós temos que contar com o futuro. Quantas vezes você decepcionou seu pai, sua mãe, e hoje você é admirado pelos seus pais? Porque o amanhã ele cuida de cada detalhe da nossa vida, né? Não precisa entrar em desespero, é apenas saber delinear ou traçar o rumo a ser seguido.
Você pode calcular o desespero da nação de Israel quando foi levada para o cativeiro da Babilônia, hein? Você pode imaginar aquele povo sem sem o seu país, sem o seu culto, sem o seu templo e sem nenhuma perspectiva de retorno. Quantos morreram? Quantos ficaram pelo meio do caminho? Não é? Uma das canções que nós temos sobre este assunto está no livro de Salmos 137, versículo de 1 a 5. Olha só, por aqui você vai entender o drama desse povo. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, a sua cidade natal, da sua vizinhança, das suas companhias, de amigos. Junto aos rios de Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Olha que saudosismo lindo esse aqui. Ali nos salgueiros penduravam as suas harpas. O salgueiro é, na realidade, uma planta muito delicada, muito bonita. Ela cresce até uma determinada altura. E aqui o salmista mostrando, né, que nós chorávamos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um canto dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Esse povo estava num cativeiro, num sofrimento tremendo, né? Numa angústia. Agora, olhava para todos os ângulos, para todos os lados, não via um norte, não via uma saída, porque os opressores não iam liberar de forma nenhuma, com facilidade, aquele povo dali, né? Então, eles tinham que sujeitar-se à escravidão, ao serviço braçal, ao serviço bruto, para poder ganhar o seu sustento, o seu pão de cada dia, mas eles estavam ali. E olhava para o horizonte. Cadê o futuro? O que vai acontecer conosco aqui em terra estranha? Não podemos fazer o que fazíamos na nossa terra, lá em Sião, nosso cântico, nosso templo, nossa adoração, nosso tema de culto, de sacrifício, tudo isto são fatos passados, só recordações, lamentos, angústia. Não havia um norte que dissesse assim: não, vamos sair por aqui, né? Mas acontece que no meio desta angústia desse povo, deste sofrimento todo, está de quem? O profeta Jeremias. O profeta que previu o cativeiro. O profeta que lamentou a destruição da sua cidade. Então, no capítulo 29, o versículo 11, ele declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que quereis. O fim que você espera. Eu é que sei quais são os planos que eu tenho. Com esta palavra do profeta Jeremias para aquele povo no cativeiro, então a sua esperança renovou, voltaram a pensar e a sonhar, porque eles sabiam, acima de tudo, e renovada essa confiança, de que eles eram o povo escolhido de Deus, o povo do Senhor. Então havia uma esperança, contudo, existe uma esperança. Irmãos queridos, trazendo isso para o momento que nós vivemos, nossa família, nossa casa. Você já pensou, por exemplo, no casamento?
casamento que tinha mais jeito ao contato dos seus sentimentos atuais? Você já pensou que seu casamento não tinha mais jeito? Porque quando você olha para o casamento conturbado que você tem, você que, por exemplo, estudou, se preparou, se precaveu, se preveniu, aquela moça que estudou, que aprendeu as prendas domésticas, o sonho que tinha de um lar pacífico, de um lar feliz, de um lar tranquilo, de encontrar o príncipe da sua vida, a princesa encantada, e de repente você casa. E quando você casou, aquele projeto que você tinha daquele marido te levar café na cama, ou você se levantar de manhã, sua esposa já fez o café da manhã, mas você simplesmente acorda com aquela gritaria, com aquela desavença, com aquela estupidez, com aquela grosseria dentro de casa. É caco de palavras para todos os lados, só não faz bater na mulher, mas é pior do que isso, são as palavras ferinas que machucam, que maltratam, que tiram a tranquilidade e perde aquele vínculo da esperança de um lar feliz. Quando você casa com uma mulher sem princípios ou com um homem que não tem qualquer etiqueta, aquele seu casamento de repente lhe leva para onde? Para um verdadeiro cativeiro. E você agora nesse cativeiro fica pensando, meu Deus, aonde foi que eu fui me meter? O que foi que eu fiz para merecer uma situação dessa? Porque de repente o seu lar, que você esperava ser aquele lar encantado, se tornou um campo de batalha, um pedaço do inferno, quando você poderia ter ali um pedaço do céu. Ao contrário dos seus sentimentos atuais, o futuro que o aguarda pode ser brilhante. Olha só, é aquilo que eu falei. Conte com o futuro. Pense no amanhã. Você pode dar a volta por cima nessa circunstância, nessa situação que você está vivendo. Os planos de Deus para você são bons, como nos lembra a passagem acima, lida aqui do profeta Jeremias. Eu é que sei qual é o plano que eu tenho com você. Quando nós começamos a pensar que o nosso amanhã, ele pode ser melhor do que o hoje, é como diz Jeremias declarando: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero encher o meu coração de esperança. Eu quero encher a minha mente de esperança de que um dia eu vou ter o meu lar, como eu sempre sonhei, porque Deus com toda certeza vai realinhar a situação, e esse cativeiro, ele tem que ter o fim. Porque você sempre pensa, na casa da minha mãe, eu acordava fora de hora, acordava tarde, eu brincava, sorria, cantava, e agora esse prazer, ele foi tirado de mim. Eu não sinto mais esse prazer de viver. Então você tem que pensar que os planos de Deus para você são bons, como nos lembra a passagem acima. Deus deu essas palavras ao profeta Jeremias quando os israelitas estavam no cativeiro da Babilônia. Veja só, sem esperança nenhuma, numa situação muito drástica. Foi justamente ali que essas palavras vieram. Eles achavam que a situação que viviam era a pior possível. Era uma situação realmente muito humilhante. Pessoas que tinham liberdade de ir e vir, de cantar, de pendurar os seus instrumentos na árvore, lá no salgueiro. E agora essas pessoas daqui, que são donos da cidade, todo mundo pedir para nós cantar um dos cânticos de Sião. Como é que nós vamos cantar os cânticos de Sião em terra estranha? Sem liberdade? Irmãos queridos, é provável que você esteja vivendo isso. O seu instrumento está pendurado lá na estante, lá dentro de uma caixa,
aquele cântico acabou, você agora está realmente olhando para todos os lados e não vê uma saída, né? Muitos deles foram enviados para um país estranho, onde a cultura era hostil aos judeus, totalmente diferente, né? Diferente na adoração, diferente na alimentação, diferente no sistema social, era tudo diferente. E viver naquela situação é o que muitas pessoas vivem hoje dentro da sua própria casa, num mundo estranho. Um sistema que nunca passou pela sua mente, pela sua cabeça. E de repente você se sente dentro de uma prisão, tá? Então, os que foram deixados em casa enfrentavam condições de total desolação. Os que não foram para o cativeiro, que ficaram nas ruínas, deixada pelos babilônios, quando destruíram o templo e destruíram a cidade. É claro que Nabucodonosor não ia levar aleijado, cego, pessoa doente, pessoa sem profissão. Ele levou sua elite. Era esse o sistema daquela época, conquistar e levar o que havia de mais precioso. E os que ficaram para trás ficaram pior ainda de situação, porque extrema pobreza, extrema miséria, angústia para todos os lados. Isso, irmão querido, são coisas que nós precisamos pensar. Será que nossa casa, nosso lar, se transformou num cativeiro que você entrou nele sem pensar? Quando você viu, você já estava envolvido? Tipo o povo de Israel, que entrou dentro do Egito e lá se desenvolveu, e quando deram fé, estavam cativos, presos no Egito. Isso acontece no seio familiar. Isso acontece com as pessoas. Então deve ter pensado que Deus os havia abandonado, mas as palavras do Senhor a Jeremias lhes garantiram que ele ainda tinha planos para eles. Deus tem planos extraordinários para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Eu é que sei quais são os planos que eu tenho a teu respeito, que são planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. O fim que você espera. É provável que você esteja nesse momento no mar de angústia, vivendo ao lado de uma pessoa que infelizmente não foi esse o seu plano, e hoje você quer sair, não tem condições ou não pode. É uma vida realmente de escravidão, uma vida deplorável, uma vida sem liberdade, sem sorriso. Você perdeu aquele sorriso. Porém, Deus nos conforta aqui nessa hora, que Ele nos mostra que Ele tem um plano. Você não foi esquecido dEle. Você pode até pensar que Ele esqueceu de você. Não, mas Ele está trabalhando. Tem coisas que nós não gostamos. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não queríamos passar por aquilo, mas estamos passando. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara que todas as coisas elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu beneplácito. Olha só, todas, quando diz todas, até a situação que você está passando, Deus está trabalhando. Alguma coisa Deus está movimentando, Ele está amassando esse barro, Ele está para tomar uma forma, e daqui a pouco você vai sair um vaso abençoado, com uma família abençoada, com um marido transformado, é uma pessoa que glorifica a Deus. Então, irmão querido, vamos plantar desde já. Vamos começar a pensar: Deus, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está me vendo perfeitamente, né? Então, pensaram que já haviam esquecido, né? Mas Ele está presente. O mesmo é verdade em relação a você. Os problemas do passado não devem destruir a esperança do futuro. Aquela mamãezinha, quando abraçou aquela sua filha, seu filho, que tirou uma nota vermelha na escola, ela declara: meu filho, eles te reprovaram porque não sabem o gênio que você vai ser amanhã. O teu filho dá problema hoje, mas você não sabe o gênio que você tem dentro de casa.
está sendo trabalhado de uma maneira muito especial. Então não deixe que os problemas do presente venham tirar a tua visão do futuro, daquilo que Deus tem, daquilo que Ele quer fazer com você, quer fazer conosco. Tá? Se começar a fazer as escolhas certas, hoje, as perspectivas de um casamento sadio não são boas. A comunicação e a intimidade um com o outro podem ser melhores do que nunca. Isto vai depender da maneira como você se comunica, como você se entende. Eu vou lhe dar aqui nesse momento um exemplo bem familiar. Todos vocês conhecem a minha esposa, Raquel. Muitos já ouviram meu testemunho do casamento, como foi. Tudo dirigido por Deus, de acordo com os planos de Deus, feita a vontade do Senhor. Então, era para este casamento nunca ter nenhuma dificuldade. Mas logo que nós chegamos aqui na cidade de Campinas, começou a haver uma desavença entre nós. Eu não estava entendendo muito bem a Raquel não estava me entendendo. Nós estávamos discutindo bastante. Eu ficava triste com aquela situação. Eu perguntava, Deus, eu amo a minha esposa, e por que isso está acontecendo? Eu procurava entender, mas a situação ia se agravando cada vez mais. Isso há 38 anos atrás. Até que chegou um momento que eu estava ouvindo, uma certa ocasião, em Anápolis, o evangelista Morris Cerulo, e naquela convenção, naquela palavra que aquele homem trouxe para aquele auditório, ele citou um versículo que eu já tinha passado por aquele versículo dezenas de vezes, mas nunca ele tinha me tocado tanto como naquela ocasião, quando aquela palavra saiu da boca daquele servo de Deus. Quando ele mencionou Efésios capítulo 6 e versículo 12. Quando ele abriu esse texto bíblico que declarou que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é o presbítero contra o pastor, o empregado contra o patrão, o marido contra a mulher. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está entendendo o que eu estou falando? A sua luta não é com o seu marido. A sua luta não é contra a sua esposa, contra os seus filhos. Isso é carne e sangue. Mas a sua luta é contra aquilo que está por trás. O principado e potestade que joga um contra o outro. Naquela viagem, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu cheguei e disse para Raquel, Raquel, eu preciso falar com você, mas só com você. Eu não quero interferência aqui de ninguém. E naquele momento eu pedi perdão para minha esposa, nos abraçamos, nos perdoamos e abri a porta daquele apartamento e disse, Satanás, sai daqui agora mesmo, em nome de Jesus Cristo, e nunca mais volte aqui. Fechei a porta e dali nós combinamos uma coisa. Eu disse, Raquel, se algum dia eu chegar aqui com você bem nervoso, você não precisa dizer nada. E no dia que eu ver que você não está bem, então eu não vou dizer nada. Vamos esperar passar aquele momento para depois, então, tratarmos do assunto sem nenhum calor de briga ou de intriga. Você está entendendo? Isso fazem 38 anos. E cada dia que passa, mais a minha compreensão, nosso entendimento, nosso relacionamento, ele cresce cada vez mais. Eu convivo com a minha esposa aproximadamente 24 horas por dia. Nos levantamos para o trabalho, voltamos, enfim. Então a comunicação e a intimidade de um com o outro podem ser melhores do que nunca. Tá? Ao perdoar o passado, compartilhar sentimentos, encontrar compreensão,
e aprender a amar um ao outro, você e seu cônjuge podem encontrar satisfação no casamento, podem encontrar o caminho da felicidade. Isso vai depender desse entendimento, do diálogo, não é briga. Porque tem casais que não sabem conversar, sabem brigar. Qualquer coisa que vai pedir é brigando, é reclamando, é maltratando o outro, é acusando um ao outro. Não é esta forma de serem civilizados se comunicar, principalmente marido e mulher. Eu me sinto muito constrangido ou triste quando eu vejo a minha esposa triste. Eu não quero vê-la dessa forma, de maneira nenhuma. Por isso, proporcionamos ou propiciamos a felicidade um do outro, para que a paz ela reine em nosso meio, em nosso lar, em nossa família. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, tornou-se realidade para centenas de casais que se comprometeram a seguir pela estrada da reconciliação. Quantos casais já encontraram o caminho do retorno à felicidade? Falta você depor as armas, tirar toda proteção e abraçar e comunicar com a sua esposa da melhor maneira possível. Como seres civilizados, diálogo. Você sabe, aquele diálogo que você tem lá com o seu empregado, que você conversa com ele, aquela empregada que você tem, que você conversa com ela, como é que você dirige as pessoas na rua? Mas de uma maneira cortês, de uma maneira amigável, de uma maneira tratável, né? E por que dentro de casa o tom da voz aumenta, quer mostrar que quem manda aqui sou eu? Quando o homem chega a bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu, meu filho, ele já perdeu o cajado há muito tempo. Há muito tempo que já perdeu. Quando o elemento começa a tufar o peito e gritar dentro de casa, quem manda aqui sou eu, meu filho, está mais perdido do que cego em tiroteio. Então nós vamos observar que é preciso que você tenha essa compreensão, que o diálogo é o melhor caminho que existe. Então começa quando você decide extrair o máximo daquilo que possui, um dia de cada vez. Isso vai depender de você. Nunca espere que o seu cônjuge dê o passo inicial. Não. Nunca espere que o outro venha pedir perdão. Não. Tome a iniciativa. Você vai mostrar que você é mais espiritual ou mais inteligente a partir do momento em que você toma a iniciativa. Agora, quando você espera o outro tomar a iniciativa, o outro nem está pensando nisso. Elemento que passa 2, 3 dias com o bicão, passa perto da mulher para lá e para cá e não fala, não conversa, espera que ela venha. Meu filho, ou minha filha, você tem que dar o primeiro passo. É você que tem que começar. É você que tem que dar aquele pontapé inicial. A felicidade, ela está bem aí. É só você encontrar o caminho da compreensão, ter a humildade suficiente para descer desse pedestal e ser essa pessoa humana que pode perfeitamente restabelecer o seu padrão de vida cheio de alegria, de paz e de prazer. Satisfação da vida. Tá? Agora, o que é que nós precisamos fazer? É somente orar. Orar. E nós precisamos orar a quem? Aquele que pode nos ajudar. Pai, obrigado por essas palavras. Vinda da tua parte através do profeta. Eu aqui sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não do mal, para vos dar o fim que você espera. Ele tem planos, e planos extraordinários com a sua vida. Aí você tem que começar, você tem que dar o passo inicial, tá? Veja bem, nunca espere que o outro venha te pedir desculpas, nunca espere que o outro venha te pedir perdão, não. O Senhor Jesus Cristo, ele certa ocasião nos ensinou, se você vier apresentar a sua oferta, e você se lembrar que o teu
amigo lá tem alguma coisa contra ti, olha bem, se ele tem alguma coisa contra ti, não espere que ele venha, vai até ele, te reconcilia-te com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Caso contrário, isso aqui vai ser sacrifício de tolo. Você está entendendo o que Jesus falou? Não é esperar que o outro venha, não. Se você se lembrar que o teu amigo tem alguma coisa contra você, vai lá. É o seu marido? É o seu filho? É a sua empregada? É o seu patrão? Vai lá. É você que tem que dar o passo inicial. Eu sei que para muitos isso aqui é difícil. Descer é difícil. Todo mundo quer subir. É mais quem quer ser. Mas o Senhor nosso Deus, Ele nos dá força justamente para que a sua vontade ela seja implantada em nossa vida. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu filho que está comigo aqui neste horário. Por estarmos aqui trocando essas ideias, esses pensamentos, Senhor. Que o teu Espírito Santo ele possa falar mais alto do que as minhas palavras. Que o teu Espírito Santo possa dar luz nesse coração para que entendam que a vida do cristão é diferente. O mundo lá fora, Senhor, ele procura escada para subir. Mas o cristão, ele sabe que para subir, ele tem que descer, humilhar-se diante da potente mão de Deus, que no devido tempo ele vos exaltará. É isso que você precisa. Ajuda, Senhor, esse meu irmão, dê-lhe força suficiente para restaurar a sua família, restaurar o seu lar. Tu nos chamasses para a paz, que tenhamos essa paz na nossa casa, que possamos olhar para o nosso cônjuge, sorrir, dirigir palavras agradáveis, palavras que construam, palavras que edificam, palavras que podem refazer aquilo que está desfeito. Abençoa esse irmão e essa irmã, essa casa, e transmita a eles a tua paz. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre.